Ramones, e etc, etc. Então, sabe, de uma forma ou de outra, houve uma reciclagem, né? São paradigmas que você tem. Então, você vai tendo isso, e aí tem um Prince, que era um Mozart. Esse é maluco, hein? Mozart da música pop, quer dizer, você acabou a troca, no final das contas, ela tinha que existir, sabe? Não tem. Eu fico, às vezes, tentando entender, porra, sei lá, eu acho muito louco essa coisa da onda que surge, uma galera fazendo, a coisa explode e depois ela morre. Mas é chamado Zeitgeist. É o Zeitgeist. É o pensamento, é o espírito de uma época, né? O espírito de uma época. Por exemplo, por incrível que pareça, no início de 2000 e poucos, assim, eu comecei a ver, e na minha família, o Puig, nosso sobrinho, quando tinha 8, 9 anos, começou a se interessar por música dos anos 70. Humble Pie, Yes, começou a ler por música. E, pô, o Johann, que é o filho do Andreas Kisser, também tem a mesma idade, um pouco mais novo. Todos esses caras, assim, pô, a onda é os anos 70 início. Mas de onde surge essa porra, né? É louco isso. É o Zeitgeist de uma época. Então, assim, as pessoas vão procurar. Aquilo era a época de ouro do rock and roll. Aquilo vai passar daqui assim, agora, então que nós tivemos esse distanciamento, a gente sabe que aquilo é o filé mignon. Então, quem é que gosta de música vai pro filé mignon. Claro. Óbvio. Aí vai ouvir Humble Pie. Não quer roer osso, quer ir já pro certo. Vai ouvir o Mountain. Não, é orgânico do cara ouvir Mountain, Cactus, Humble Pie, sabe, Atomic Rooster, essas coisas que ninguém gosta, e Grand Funk Railroad, Led Zeppelin, Deep Purple, isso tudo é o classic. Como se no século XIX, XVIII, XIX, nós temos a época áurea da música clássica, a época clássica do rock é final dos anos 60, início até 74. Depois de 74, você não tem mais a produção, se esvai, o Zeitgeist muda, entendeu? Então 74, é isso. Você acha que ali é a virada de chave? Para mim, o último disco de rock, que inclusive é a maior ópera rock de todos os tempos, é o do Genesis, Lamb Lies Down on Broadway, e que o próprio Peter Gabriel já vaticina o punk, porque o personagem do Lamb Lies Down é um porto-riquenho punk em Nova York, que tira todo o paradigma de fairy tales do Genesis, que era totalmente nursery crime, foxtrot, eram todas coisas ambientadas em bosques elisabetanos, medievais e renascentistas. Tudo isso eram como Jethro Tull, como Renaissance, todas essas bandas, o rock inglês, todos eles foram para coisas celtas, o próprio Led Zeppelin, né? E mostrando blues com celta, etc. e tal. Então isso daí era o último paradigma, o último suspiro. Última volta no ponteiro. Foi o Lamb Lies Down on Broadway de 1974. Brian Eno era o produtor, e foi o último disco com Peter Gabriel, o Genesis, né? E, assim, eles conseguiram ultrapassar como ópera rock o Tommy, que também é sensacional, né? Um cara cego, surdo e mudo que é campeão de fliperama. Sensacional. Não, é mesmo? Você conhece? See me, feel me, touch me, heal me, see me, feel me. Pô, lindo. É assim, brilhante, né? Genial. Como é que pode? O cara é cego, surdo, mudo, é campeão de pinball, é o Pinball Wizard. É sensacional. O tema é espetacular. É uma ópera monumental da discografia do rock and roll. E o Genesis consegue fazer algo ainda mais genial ainda, que é o epítome do que o Genesis fez, porque poucas pessoas ainda conhecem o I Know What I Like, é do outro disco. Mas assim, The Carpet Crawlers, He That Calls. Eu confesso, Lobão, eu não sou assim, eu sou um merda no sentido de ouvinte, porque o rock eu ouvi justamente o que os caras queriam. Mas sabe o que é? Sabe qual é ou não? O que é o que os caras queriam? O que a gravadora determinava como música que trabalha. Todo mundo só escuta. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comprar disco. O Carioca, quando a gente fala o Zeitgeist, é o espírito de uma época. Isso é muito legal. Eu acho que a gente faz parte de um Zeitgeist, tá entendendo? Aí tá bom. Aí eu ia pro Hip Center lá
no Rio de Janeiro, tinha um Hip Center. Eu ouvi o Uriah Heep, eu vi um cara very heavy, very humble, cara de um cara com ácido, jogado ácido sulfúrico. Que legal! Eu estive muito pela capa, as capas eram artisticamente sensacionais. E tinha um disc jockey lá chamado Big Boy. O Big Boy. E o Big Boy era, assim, ele assaltou a Apple, ele tirou os discos da época, a gente ouvia os discos do Beatles antes aqui. Então, assim, ele teve um professor que das 6 antes da hora do Brasil, 6 às 7, ele vinha com as coisas mais absurdas do mundo. E eu gravava num cassete Philips, eu gravava de um microfone as coisas dele, e essa era a minha informação. Agora, assim, eu ouvia o que o Zeitgeist da época era muito mais anti-establishment nos anos 70 do que nos anos 80. Tá entendendo? Que virou uma grande indústria, vamos dizer virou assim. Virou uma grande indústria, mas assim... Ali era uma indústria, era um negócio. Aí depois virou uma puta negócio. Assim, na verdade, tinha o art rock. Como tornar o bagulho mais lucrativo, tá ligado? Eu, por exemplo, art rock. Eu tive o privilégio, em 74, eu fui para Nova York, eu me lembro, fiz uma viagem maravilhosa pelos Estados Unidos em 74. 84. 74, 50 anos atrás. Eu nem era nascido. E aí eu fui visitar, eu me lembro, estava passando o Exorcista na época, né? E consegui com um amigo meu, com o Guto, que era meu guitarrista, que estava morando em Boston, ele chegou lá e falou assim, comprei agora 2 tickets no Madison Square Garden para ver Diamond Dogs, a estreia do David Bowie no Madison Square Garden. Cara, a gente... Cara, era tudo muito... glamouroso. A gente viu o New York Dolls no Sorro, né? Eles estavam tocando num porão lá. Então, assim, tudo aquilo ali a gente sabia. Assim, por exemplo, o entregador de pão era psicodélico, tinha umas costeletas, era tudo muito exuberante. Você pegava os jogadores de futebol, todo mundo tinha cabelo black power, todo mundo era exuberante, porque todo mundo era doidão, porque era doidão. Você ia pra rua, todo mundo era maluco, todo mundo era assim, colorido, tudo assim, a psicodelia era total. Você tinha o Hip Center, você tinha a Biba, você tinha o Lixo, eram casas todas muito loucas, tudo era muito louco, da medida que, na verdade, nos anos 80 foi ficando... Por exemplo, a droga dos anos 70 era o ácido. Era o LSD, todo mundo desbundando. E a droga dos anos 80 era a cocaína, que era a droga de bolsa de valores, né? A droga do Yuppie, droga de corretor de bolsa. Então, assim, virou uma coisa muito careta, porque a cocaína é uma droga careta. E os anos 80 é regado a cocaína, como os anos 70 é regado a ácido, né? Então, essas são as diferenças do Zeitgeist. Entendi. Então, a gente não é controlado por isso ou por aquilo. A gente faz parte de todo o inconsciente coletivo e faz parte... Por exemplo, quando eu vejo... Você pega um filme de época... O filme de época retrata muito mais a época em que ele foi produzido do que a época em que ele tenta... Você pega a Elizabeth Taylor, você vai, tá nos anos 60, você vê que é maquiagem, você vê todo o Zeitgeist, a coloração Technicolor. Você sabe quando o filme é dos anos 80, de imediato, quando é faroeste. É muito louco isso. Porque o Zeitgeist é muito mais flagrante a época em que o filme foi feito do que o filme relatando a época em que ele quer narrar a história. Faz todo sentido. Então isso acontece a mesma coisa, acontece com a música, né? Com a música, todo o nosso dia a dia, né? Por exemplo, né, eu lembro dos anos 80 começarem a surgir mais sintetizadores. Eu sei que foi dos anos 70. Não, mas os sintetizadores... Não, mas o teclado, só mais plástico. A bateria eletrônica, Lean Drum. A bateria eletrônica não tinha dinâmica nenhuma. A primeira bateria eu encontrei com o Rich, que ele fez uma Dr. Rhythm da Holly, super da Idade da Pedra. E aí vieram os sequencers, e os sequencers robotizaram muito a música. Você botar...